podcast Carreira e Profissionalismo, com ideias, dicas e estratégias para o seu desenvolvimento profissional. Fala pessoal, hoje no podcast a gente vai falar sobre o momento certo para mudar de emprego. A gente sabe que existe um incômodo ao trabalhar, né? E às vezes esse incômodo ele é quase que constante para algumas pessoas, mas é importante a gente conseguir diferenciar o que é um incômodo normal de um incômodo realmente que vai afetar a tua vida e aí sim vale a pena mudar de emprego, tá? E para a gente começar a entender esse contexto, vale a pena a gente pensar sobre a situação atual do Brasil, né? A gente sabe que o mercado de trabalho continua patinando, afinal a gente consegue ver que existe uma quantidade enorme de desempregados no país. O mercado ainda não se recuperou totalmente, apesar de demonstrar alguns sinais de melhora. E mesmo assim, nesse contexto que não é dos melhores, muita gente ainda pensa sim em trocar de emprego, sabe? A pessoa está com aquele nível de satisfação que é tão grande que ela pensa sim em mudar de emprego. E isso não acontece com pouca gente não, tá? A grande maioria dos brasileiros não está satisfeita com a sua posição atual e pensa seriamente em mudar de emprego. Na realidade, são 74% dos brasileiros que sentem um incômodo muito grande e tem sim essa vontade de mudar de emprego, independente da condição do mercado, enfim, independente se vão ficar desempregados por muito tempo ou não. Para que a gente possa entender essa vontade coletiva meio estranha, aí, que pode soar às vezes como ilógica, arriscada ou muito insensata, a gente tem que analisar o cenário além dessas questões só financeiras ou de estabilidade que algumas pessoas buscam. A gente tem que entender por que a grande maioria dos brasileiros sentem esse incômodo tão grande, né, a ponto de assumir um risco de ficar desempregado por um tempo. E quando a gente analisa aí esses elevados níveis de incômodo, a gente tem que entender que cada pessoa, né, cada ser humano, ele é único e cada um tem o seu conjunto de fatores que o motivam ou não a desempenhar suas atividades de trabalho. É importante a gente perceber que existem alguns profissionais que vão se sentir satisfeitos em um ambiente de trabalho que vai oferecer para ele recompensas financeiras bacanas, né? Ou de repente a possibilidade de aumentar os rendimentos através da realização de horas extras. São aquelas pessoas que gostam de ganhar dinheiro mesmo, trabalham focados sempre em ganhar dinheiro e construir um conforto na sua vida. Alguns outros profissionais já preferem ambientes onde a qualidade de vida é respeitada, né? Onde de repente eles têm um ambiente harmonioso de trabalho ali, onde possam sempre sair dentro do horário e possam usufruir os momentos importantes que eles têm com a família. E tem ainda alguns tipos de profissionais que podem se sentir satisfeitos, né, só se sentirem constantes oportunidades de crescimento na empresa, né, onde eles percebam que eles possam assumir desafios maiores de tempos em tempos e assim obter promoção, né, aprendendo cada vez mais dentro da empresa e crescendo hierarquicamente lá dentro. Então percebe que as pessoas, elas são diferentes sim, cada um tem o seu conjunto de fatores que o motivam e te trazem essa satisfação. E o que acontece geralmente é que às vezes a pessoa não vai ter esses valores atendidos dentro do seu trabalho atual. Então é importante a pessoa ter clareza sobre isso, tá? Afinal de contas, o que impulsiona você a fazer um ótimo trabalho ou o que te incomoda a ponto de pedir demissão são esses fatores que a gente chama de valores, tá? Esses valores, eles são esses fatores essenciais aí que você utiliza para tomar decisões e que te trazem uma sensação, no fundo, de que tu está trilhando no caminho certo e que a tua vida está indo na direção adequada, tá? Os valores, eles são como regras mentais, tá? Que a gente utiliza para conduzir as nossas vidas. Então, quando você vive alinhado aos seus valores, você tem uma sensação de satisfação, de que, como eu disse, você está no caminho certo. Agora, se você age contra os teus valores, com certeza tu vai começar a experimentar níveis de desconforto cada vez maior, tá? Esse incômodo, ele aumenta de acordo com o tempo que você é exposto a essas situações, né, de desalinhamento e também de acordo com o tipo de valor afetado, tá? A gente tem uma série de valores, que é uma lista, né, desses fatores, e porém eles têm uma certa hierarquia dentro da nossa mente, assim.
Alguns valores eles são mais importantes que outros. Então, de repente, se tu estiver vivendo desalinhado a um valor que é muito importante, o teu nível de incômodo vai ser bem maior, tá? E quando tudo isso ocorre em excesso, ou seja, quando a gente está muito tempo experimentando uma vida desalinhada ao que a gente realmente acha importante, a gente começa a ter algumas respostas comportamentais automáticas, tá? Algumas respostas, inclusive inconscientes, que começam a aparecer e começam a afetar a gente. E esses sintomas, tá? Eles podem ser dificilmente percebidos pela gente, mas é importante você prestar atenção, porque quando eles começarem a aparecer, isso sim é um sinal claro de que você deve mudar de emprego ou que deve fazer alguma mudança no seu contexto de vida profissional. Quando esses sinais aparecerem, quer dizer que realmente tu tá no teu limite, né, de viver desalinhado aos teus valores. A gente consegue, por algum tempo, viver desalinhado com os valores, mas como eu disse, quando a gente chega numa situação extrema, aí a gente já começa a ter essas respostas. Um tipo de resposta muito clara que acontece é quando a gente começa a se irritar muito facilmente com todas as pessoas ou todas as situações. Então, se de repente você está no trabalho e você começa a perceber que teu nível de irritação é extremo, onde de repente uma pessoa fala algo corriqueiro e aquilo já te irrita, você tem que começar a prestar atenção, tá? A gente tem que entender que o ambiente de trabalho ele oferece pressão, né? Ele oferece situações difíceis, mas não é por isso que você não pode se divertir com algumas situações, né? Você não pode lidar bem com algumas situações. Seja na execução de um trabalho, na recepção de um novo colega ali na tua área, ou mesmo nas interações normais. Então, se de repente até essas situações cotidianas te geram irritação, provavelmente isso é um sinal que tu está vivendo desalinhado aos teus valores e que talvez valha a pena fazer uma mudança, tá? O segundo sinal aí importante que você precisa prestar atenção é quando você procrastina muito as suas atividades. A gente sabe que isso é quase que um padrão natural do ser humano, né? Ele procrastinar situações mais chatas, atividades mais cansativas ou às vezes mais monótonas. É normal, às vezes, a gente acordar mais indisposto num dia ou no outro, às vezes mais desmotivado, tudo isso é normal. O problema é quando essa procrastinação ela é diária, né? Quando tu tem vontade de procrastinar tudo e qualquer atividade que aparece na tua frente. Isso sim é um sinal de que as coisas não andam bem. Isso pode demonstrar, às vezes, até um sinal de depressão, assim, essa falta de vontade de fazer qualquer coisa, né? Essa vontade, às vezes, de ficar na cama quietinho, sem fazer absolutamente nada. Então, se você está nesse contexto de querer procrastinar tudo, não ter vontade para fazer nada, é um sinal também que talvez o teu trabalho está te afetando bastante, tá? E o terceiro sinal é mais claro aí, fisicamente falando, mas muitas pessoas não percebem, que é o fato de você adoecer do nada, né? Às vezes não existe um motivo claro para você adoecer, sabe? Você pegar uma infecção, ficar com uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta constante, enfim. Existem algumas doenças que você vai parar e vai pensar, pô, mas por que eu fiquei doente? Não tem nenhum motivo claro para isso, né? Você não pegou friagem, enfim, não foi exposto a nenhum vírus e tal. Mas por que isso acontece? Justamente quando a gente está desalinhado aos nossos valores, o nosso sistema imunológico cai, tá? É uma consequência natural. Quando a nossa mente não está bem, isso afeta o nosso sistema imunológico, então fica muito mais fácil a gente adoecer. Então é bom perceber esses sinais que o nosso corpo emite quando a gente não está bem, tá? Então, ao perceber aí que você adoece com frequência ou sem nenhum motivo aparente, pensa o que está faltando aí, de repente, no teu ambiente de trabalho, né? De repente tu espera o quê? Ter mais tempo com a tua família, alguns momentos de descanso, talvez uma comunicação mais respeitosa entre as pessoas, ou talvez você está esperando maior reconhecimento ou novas oportunidades. Fique esperto com isso. Não é normal a gente adoecer o tempo todo, então isso é um sinal sim de que as coisas não andam bem. Então é bom refletir aí sobre o que realmente é importante na sua vida profissional e aí fazer uma escolha em cima disso, tá? O correto é sempre você seguir os seus valores. Primeiro entender, né? A gente precisa entender quais são os nossos valores, o que realmente é importante na nossa vida. E a partir daí, sim,
tocar nossa vida de forma alinhada a esses valores. Tá? Uma decisão tomada baseada nos nossos valores nunca vai gerar um arrependimento. Mesmo que seja, de repente, um pedido de demissão, ainda mais durante uma crise aí no mercado, ou mesmo o ambiente profissional não oferecendo muitas vagas, tá? Mas é uma decisão sim correta. Então, se de repente você está muito incomodado no seu trabalho, você percebe que você está vivendo muito desalinhado aos seus valores, peça demissão. Ou mude de contexto profissional, vá empreender, vá fazer alguma coisa diferente, ok? Isso não é errado, isso é a coisa mais saudável que você pode fazer na sua vida para garantir não só uma satisfação, mas também uma felicidade, principalmente maior saúde na sua vida. Um grande abraço e até o próximo podcast.